O que ocorre após a morte? A alma humana segue diretamente para a eternidade? Ou será que a alma adormece com o corpo até o dia da ressurreição? Hoje vamos explorar sobre esse assunto conforme o que a Bíblia diz. Seja bem-vindo em nosso canal, deixe seu like e faça sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho. Alguns irmãos ficam confusos quando abordamos o tema. Para onde vai a alma de uma pessoa quando ela morre? Primeiramente, é importante esclarecer que existe ressurreição dos mortos. A Bíblia nos ensina que um dia, quando a igreja for arrebatada ao céu e formos transformados no ar, os corpos daqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e juntos conosco irão para o céu para estarem com o Senhor. Paulo disse que se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Portanto, os corpos dos mortos ressuscitarão um dia. A questão está exatamente aqui. O que acontece com a alma do homem ao morrer? Será que ela adormece junto com o corpo e nada sabe até o dia da ressurreição? Ou será que a alma é imortal e vai diretamente para a eternidade? Muitos que defendem a doutrina de que a alma adormece se confundem com passagens que descrevem a morte como um sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, está escrito: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Há também passagens como em Atos, no capítulo 7, onde Estevão, ao ser apedrejado, entregou o espírito e adormeceu. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mas, quando a Bíblia fala da morte como um sono, refere-se ao corpo, não à alma. Somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, conforme a Bíblia ensina. E ela denomina a morte do cristão como um sono, porque temos a esperança de que nossos corpos ressuscitarão algum dia. Nosso corpo morre e se torna pó, mas a alma é imortal e transcende a morte do corpo. Quando a Bíblia diz em Ezequiel que a alma que pecar morrerá, é preciso ler o contexto para entender que Deus está usando a palavra alma para se referir à vida da pessoa, não estabelecendo uma doutrina de que a alma cessa quando o corpo morre. Jesus narrou a história ou parábola do rico e Lázaro, demonstrando que, embora o corpo adormeça, a alma não morre, mas passa para a eternidade. Alguns podem argumentar que o rico e Lázaro não foi uma história real, mas uma parábola ou ilustração de Jesus. Acreditamos que foi uma história real, mas mesmo que fosse uma parábola, Jesus sempre usou exemplos de coisas reais e conhecidas pelas pessoas para ensinar. Seus exemplos sempre se baseavam em ilustrações da vida real. Se Jesus usasse como ilustração algo que as pessoas desconhecem ou que não é real, então qual seria o sentido de usar uma parábola para ensinar? Jesus não poderia ter inventado que houvesse uma vez um seio de Abraão ou que as almas fossem para a eternidade após morrer. Jesus também falou a um dos 5 irmãos que o rico tinha na terra, enquanto a alma deste desafortunado estava no inferno. Ele está usando uma história ou exemplo do que realmente acontece quando alguém morre para ensinar. Observe que nesta parábola, Jesus diz que ambos morreram e foram sepultados, mas suas almas não morreram, nem foram aniquiladas, e sim foram para a eternidade. O pecador foi para um lugar de tormento, onde havia fogo constante, e o justo, Lázaro, foi para uma parte do Senhor chamada paraíso. Note também, quando Lázaro morreu, anjos vieram levar sua alma ao seio de Abraão. Jesus nos deu aqui um ensinamento sobre o que realmente acontece no mundo espiritual quando uma pessoa morre. O corpo vai ao pó, mas a alma vai para um dos 2 destinos eternos. O apóstolo Paulo entendia claramente que quando um cristão morre, sua alma passa a estar na presença do Senhor. Por isso, ele chamou a morte de ganho em Filipenses.
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele sabia que se nossa morada terrestre, este tabernáculo, se desfizesse, teríamos de Deus uma casa não feita por mãos humanas, e sim uma morada eterna nos céus. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, está escrito: Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo também disse que preferiria estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Ele estava convencido de que se ele morresse instantaneamente, sua alma passaria a estar no paraíso celestial com Cristo. Pedro, em sua segunda carta, deixou claro que Deus lhe havia revelado que ele iria morrer em breve e que iria deixar o corpo para estar na sua presença. Ele descreveu a morte como deixar este corpo, porque, como já sabemos, a alma irá para o céu. A história do ladrão arrependido na cruz é outro dos muitos exemplos que existem. Em Lucas 23, versículo 43, está escrito: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse hoje mencionado não foi uma mentira e nem uma maneira de dizer. Jesus lhe disse claramente que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. No Salmo 16, referindo-se a Jesus, o salmista disse: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este versículo profético comprova que Deus não permitiria que a alma de Jesus ficasse no inferno, nem que seu corpo se decomponha, pois estava profetizado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Em Hebreus 11, fala-se muito sobre eles, os heróis da fé, lembrando de suas conquistas em nome do Senhor. No capítulo seguinte, sob o mesmo contexto, eles são identificados como uma grande nuvem de testemunhas que temos no presente. Estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas falando no presente, dando a entender que eles ainda vivem. Alguns versículos depois, diz que nos aproximamos do Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, a festiva reunião de milhares de anjos, a assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Assim, é excessivamente evidente que no céu estão hoje as almas daqueles irmãos que já morreram fisicamente. Por último, vamos responder a uma das maiores dúvidas que alguns têm sobre todo este tema. Eles questionam se haverá ressurreição dos mortos, como podem as almas estar no céu se vão ressuscitar. A resposta está no mesmo trecho de Tessalonicenses que fala sobre a ressurreição dos mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui se ensina que Jesus virá pelas almas dos que morreram como cristãos do céu, as nuvens, e essas almas virão e reivindicar seus corpos e serão ressuscitados incorruptíveis. O espiritual se unirá ao físico para agora receber um corpo glorificado. Alguns também poderiam perguntar: para que serve a ressurreição se essas almas estão no céu? A resposta é que Deus prometeu redenção não apenas para nossa alma, mas também para nosso corpo. Por isso Cristo ressuscitou para que nossos corpos também sejam um dia revestidos de glória. Há um vasto arsenal de evidência bíblica sobre as doutrinas de que a alma vai para o destino eterno. Quando uma pessoa ímpia morre, sua alma vai diretamente para o inferno, onde é atormentada até depois do milênio, quando seus corpos serão ressuscitados para serem julgados por Deus. Eles serão mostrados com evidência porque estão condenados e então serão lançados no lago de fogo junto com Satanás e seus demônios. Por outro lado, quando um cristão morre, sua alma não fica no sepulcro, mas vai diretamente estar na presença do Senhor. Ele conhece os que são seus
e estão inscritos no livro da vida. Um dia, essas almas dos cristãos que estão agora mesmo no céu virão com Cristo nas nuvens e tomarão seus corpos ressuscitados, transformados no ar, junto com nós, os cristãos que estiverem vivos para esse dia. Se ao refletir sobre estas palavras, você sente o chamado para iniciar ou reavivar seu relacionamento com Cristo, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Em resumo, neste estudo vimos que, segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre, sua alma não adormece junto com o corpo, mas segue diretamente para um destino eterno: o céu para os salvos e o inferno para os ímpios. A ressurreição dos mortos no fim dos tempos reunirá corpo e alma, e os cristãos receberão um corpo glorificado. Com base em várias passagens bíblicas, compreendemos que a alma é imortal e que a morte para o cristão significa estar na presença do Senhor. Se este estudo tocou seu coração e você sente o chamado de Deus, não perca a oportunidade de entregar sua vida a Cristo e viver em comunhão com Ele. Se você se interessou por este tema e deseja aprofundar seus estudos, continue nos acompanhando para explorar mais sobre a vida após a morte, o propósito da ressurreição e o que a Bíblia nos ensina sobre nosso destino eterno. Não esqueça de deixar seu like e inscrever-se em nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.